Você já participou de um processo seletivo para uma vaga de emprego? Ou já participou de um processo seletivo para uma promoção interna? Está estranhando esse assunto aqui? Deve estar se perguntando o que isso tem a ver com emagrecimento? Fica comigo que eu vou te explicar. Bom, eu trabalhei em RH durante muitos anos, na área de seleção e desenvolvimento de pessoas. E para ambos os casos, eu precisava conhecer o perfil pessoal e profissional de quem eu estava contratando ou promovendo. Todas as vezes que eu ia contratar ou promover alguém, os gestores me passavam o perfil que o candidato deveria ter. E dentro desse perfil tinham as competências e as habilidades necessárias para ocupar o cargo. Então, se o candidato não tivesse aquelas competências e habilidades, ele não seria contratado, nem seria promovido. Então, se o vendedor não tivesse disciplina, comunicação, negociação, ele não seria contratado. E por que eu estou falando tudo isso? Porque isso também serve para o seu emagrecimento. Se você não tiver as competências e as habilidades essenciais para conseguir seus resultados, você não será aprovada e nem promovida, e muito menos se manterá no cargo. É a mesma coisa. E quais são as competências essenciais que você precisa ter ou desenvolver para que você consiga emagrecer? Bom, são muitas, mas eu vou te falar aqui das mais importantes. A primeira delas é planejamento e organização. Você sabe a importância do planejamento e da organização na sua vida como um todo, não é verdade? Você precisa ter à mão coisas que facilitem o seu processo, seja um lanchinho ou uma refeição. Se você não tiver e chegar em casa cansada, você vai comer errado. Se você sair do trabalho com fome e não tiver nada saudável na bolsa para comer, você vai parar na padaria da esquina e vai comprar um pão. Então, por isso que é tão importante o planejamento. Você precisa fechar seus olhos e pensar em tudo aquilo que você precisa se organizar para que o seu processo de emagrecimento dê certo. Para que você tenha sempre à mão coisas saudáveis para comer. Porque se você não tiver à mão, óbvio, você vai no mais fácil. A segunda coisa é meta. Você precisa traçar seus planos, aonde você quer ir, aonde chegar, em quanto tempo, quanto você quer emagrecer. E com o planejamento fica mais fácil de você traçar sua meta. Você não vai precisar ficar desesperado pensando nos 20 quilos que você precisa emagrecer. Não, você vai traçar sua meta pensando num passo de cada vez. É 1 quilo por semana. É isso que eu falo muito para as minhas clientes. Não adianta eu ficar pensando que eu tenho que emagrecer 20 quilos. Nossa, se eu pensar no montante que eu tenho que emagrecer, sabe o que vai acontecer? Eu vou desistir. Porque eu fico pensando assim, ai, nossa, 20 quilos, caramba, não vai dar. Ai, não vou conseguir. 20 quilos, não. E aí você desiste, porque você pensar nos 20 quilos é muito longe, está muito distante, está muito difícil. Então, com o planejamento, você vai traçar a sua meta um passo de cada vez. É 1 quilo por semana. É 1 quilo por semana. Se você pensar dessa forma, num passo de cada vez, a tua meta fica mais acessível. Fica mais fácil de você enxergar a possibilidade de concluí-la. Bom, a terceira competência que você tem que ter é foco. Você precisa ficar focado no próximo passo e sem permitir que nada te tire dele. Essa semana deu certo? Então vamos para a próxima. Eu não posso achar que porque essa semana deu certo, acabou. E aqui entra o motivo, aquilo que eu falo que é um motivo forte, que faz com que você não saia do seu foco de jeito nenhum. É aquilo que não te deixa desistir. Então, para que você tenha foco, escolha um motivo. Escolha aquilo que vai fazer com que você, quando pensar em desistir, quando pensar em sair do seu foco, você se lembre daquilo. Eu, por exemplo, eu uso muito meu filho como meu motivo inabalável, né? Sempre que eu estou em busca de alguma coisa, e durante todo o meu processo eu pensei muito nisso, né? Eu pensei que eu não queria que ele passasse por todas as coisas que eu passava, então eu tinha que mudar os meus hábitos, eu tinha que mudar toda a minha alimentação, eu tinha que emagrecer. Então pense no motivo, porque este motivo vai te ajudar a você se manter no foco por muito mais tempo. Uma outra competência super importante para o processo de emagrecimento é a determinação.
É aquela história, eu posso, eu quero, eu consigo, mas eu acho que vai além disso. É o que determina a sua ação, é o controle nas tuas mãos. Agora, quando você tem determinação, é você que controla aquilo que você come e que você bebe. Porque quando você está em excesso de peso, é a comida que te controla. Não é essa coisa de, nossa, parece que aquela coxinha está me olhando, eu não vou resistir. E quando você tem a determinação, é você que controla aquilo que você vai colocar na boca. Então é extremamente importante essa competência para ter resultados efetivos no seu processo de emagrecimento. Motivação. Você não pode esperar que ninguém te motive. Não espere isso de ninguém. Até porque, quando perceberem o seu sucesso, ao invés de te motivarem, vão fazer tudo para você desistir. Não é verdade? É aquilo que a gente chama de sabotadores externos. Então você precisa se automotivar. Você já tem um motivo. Agora você precisa partir para ação. É aqui dentro, ó, que está a sua motivação. Você precisa tirá-la daqui para você conseguir. E uma competência extremamente importante, a autoestima. Bom, aí eu nem preciso dizer o quanto ela é importante, né? Se você não se amar, você desiste. Você não consegue emagrecer. Eu já falei muito disso aqui, né? É muito importante primeiro se amar para depois emagrecer. Se a sua autoestima estiver destruída, você não vai conseguir nem começar. Você vai se isolar, não vai querer sair, não vai querer fazer nada. Nada que faça com que você vá de encontro ao seu objetivo. Então, autoestima é fundamental para que você comece o seu processo de emagrecimento e que você tenha sucesso. Você primeiro precisa se amar, para depois você emagrecer. Lembra que eu falo muito disso? E mais uma competência é a autoconfiança. Você precisa acreditar em você, acreditar que você consegue. Acreditar que é boa assim o suficiente para conseguir alcançar seus resultados, para conseguir seu objetivo. Se você não confiar que você é boa, quem é que vai confiar? E se você não tem essa competência, que é a autoconfiança, eu quero te dizer que é muito importante que você desenvolva. Porque a autoconfiança, ela não só vai prejudicar o seu emagrecimento, mas ela vai prejudicar suas relações, nas suas relações pessoais, suas relações de trabalho. Então, é uma competência extremamente importante para que você se desenvolva para a tua vida de uma forma geral. Não dá para a gente viver sem autoconfiança, ok? Então, pensa nisso. Como é que você pode fazer para desenvolver sua autoconfiança? E segurança, né? Você precisa sentir que você está no caminho certo. Você precisa sentir que é isso, que é este o caminho, que você está indo em direção a tudo que você planejou, às tuas metas, ao teu foco. Você precisa se sentir segura para estar dentro deste movimento. Então essas são as principais competências que você precisa para ser aprovado no seu processo de emagrecimento.